Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudações a todos aqueles que, porventura, vierem a visualizar esse vídeo. Meu nome é Nivaldo Júnior, sou universitário, tenho 23 anos, faço parte da Igreja Católica Apostólica Romana, sou membro da Renovação Carismática, e na Renovação Carismática eu participo do Ministério Universidades Renovadas, cuja missão é evangelizar nas universidades e também no âmbito profissional. E foi nos proposto uma explanação a respeito do catolicismo, contemplando alguns pontos, tais como fundação, doutrina, a presença dos templos, o que acontece após a morte e alguns outros pontos que nós vamos tentar nesse vídeo contemplá-los na medida do possível. Dado o tempo que nós teremos de exposição, nós não nos aprofundaremos em cada ponto desse, nós apenas abordaremos de uma forma bem geral mesmo, uma visão bem geral, mas ao mesmo tempo esclarecedora da nossa fé. A respeito da fundação, gostaria de início colocar como ponto de partida a ideia de que a fundação da igreja não deve ser compreendida como um evento isolado na história, e a partir desse evento nós temos uma igreja, como acontece em muitas outras denominações cristãs e até mesmo religiões não cristãs. Nós compreendemos a fundação da igreja como uma culminância de eventos. Primeiro, nós precisamos entender que Deus, ao longo da história, escolheu um povo e foi se revelando a esse povo, foi formando a identidade religiosa desse povo, foi dando a conhecer quem ele era ao longo da caminhada desse povo. Exemplo disso é quando Deus, o que marca essa história é quando Deus então se revela a Moisés, e Moisés então sai do Egito, e o povo passa ali 40 anos caminhando no deserto. Deus já havia se revelado antes de Moisés aos patriarcas, mas essa saída para o deserto foi um momento fundamental da formação do povo de Deus. Então Deus se revelou ao seu povo. No entanto, essa revelação ela atinge o ápice, o cume, o clímax, a partir da encarnação de Jesus Cristo. Para nós, Jesus é a palavra de Deus encarnada. Para nós, Jesus Cristo é a encarnação do Verbo. Para nós, Cristo é Deus que se fez carne. Logo, Jesus Cristo é a palavra definitiva de Deus. E essa encarnação ela acontece a partir do sim de Maria, quando o anjo revela então o projeto de Deus, da encarnação do Verbo a Maria. Maria então, por meio do sim dela, nós temos então a encarnação do Verbo por obra do Espírito. A fundação da igreja, nós podemos dizer que é todo esse processo de encarnação do Verbo, de vida de Jesus Cristo, da missão de Jesus Cristo, do ensinamento de Jesus Cristo, da congregação dos 12 apóstolos, da paixão, morte, ressurreição, ascensão de Jesus Cristo e, por fim, a vinda do Espírito. Todo esse processo é fundação da igreja. A igreja não foi fundada no século III, a igreja não foi fundada em Pentecostes. Pentecostes é a manifestação solene dessa igreja para o mundo. E aqui eu gostaria de trazer algumas citações, por exemplo, para quem insiste na ideia de que a igreja católica como tal foi fundada no século III. Eu gostaria de trazer aqui algumas citações. Primeiro, de Santo Irineu de Lyon, na carta dele que ele escreve, Santo Inácio de Antioquia, na carta que ele escreve aos Herminenses, Santo Inácio de Antioquia escreve o seguinte: onde quer que se apresente o bispo, ali está também a comunidade, assim como a presença de Cristo Jesus nos assegura a presença da Igreja Católica. Essa expressão católica ela se fez presente desde muito antes do século III,
por volta do ano 110, na carta de Inácio de Antioquia aos Derbilenses. Isso aí, essa citação nos nos garante de forma muito segura a ideia de que a estrutura sacramental da igreja já estava muito bem definida muito antes do século III, muito antes da conversão de Constantino. Alguns colocam entre aspas porque não houve de fato uma conversão, mas enfim. Mas em Jesus Cristo foi nos dada essa estrutura sacramental e hierárquica da igreja. Outro santo da igreja que vale a pena nós recordarmos também, Santo Irineu de Lyon. Agora sim, Santo Irineu de Lyon. Na obra que ele escreve Adversus Haereses, que é contra as heresias, porque o cristianismo, sobretudo nos 3 primeiros séculos, nós tivemos que lidar com muitas heresias. E Santo Irineu de Lyon, ele escreve nessa obra Adversus Haereses, contra as heresias. Qual o argumento que ele utiliza para combater as heresias, sobretudo a heresia gnóstica? Ele utiliza o argumento da sucessão apostólica. Ele utiliza o argumento da sucessão apostólica, que consiste no seguinte: ora, a fé que nós temos foi a fé transmitida pelos apóstolos, e os apóstolos foram aqueles que escutaram os ensinamentos de Jesus Cristo diretamente, foram aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus Cristo, foram aqueles que presenciaram toda a vida e missão de Jesus Cristo, a vida pública de Jesus Cristo. É esse argumento que ele utiliza para combater as heresias. E se nós formos também parar e visualizar mais atentamente a Bíblia, o apóstolo que substitui Judas foi escolhido com base em alguns critérios. Primeiro, era a idoneidade dele, e o segundo critério que também era muito importante, era que ele deveria ser testemunha desde o início da vida pública de Jesus. Esses são os apóstolos, são as testemunhas de Jesus Cristo. Então, para nós, a igreja foi fundada por Jesus Cristo e foi manifestada solenemente no dia de Pentecostes para o mundo. E é até interessante nós percebermos que Pentecostes é um evento oposto do que aconteceu com o famoso episódio de Babel. Babel era o povo que queria construir uma torre até chegar ao céu. Então os homens foram confundidos, e a partir daí houve então o episódio da não compreensão uns pelos outros, e aí as várias línguas. Mas em Pentecostes eram várias pessoas de regiões diferentes que escutavam o anúncio dos apóstolos na sua língua materna. Todos escutavam. Isso significa a universalidade da missão da igreja e da sua mensagem. A igreja é portadora de uma mensagem universal. A respeito da doutrina da igreja, nós poderíamos aqui pontuar diversos pontos, mas como é uma doutrina de 2000 anos, eu gostaria então de recitar o credo. Porque no credo nós temos de forma bem simplificada a nossa doutrina. Creio em Deus Pai. Eu creio num Deus criador de todas as coisas. O mundo foi criado e tudo que dele existe, o universo foi criado por Deus. E Deus criou tudo a partir do nada. Creio em Deus Pai, que é todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ou seja, o Filho é Deus assim como o Pai. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pela Virgem Maria, sempre virgem, perpetuamente virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou o terceiro dia. Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Nós cremos no Espírito Santo, que é Deus como Filho e como Pai, na Santa Igreja Católica, que é portadora dessa mensagem universal. A revelação só pode ser compreendida no seio da igreja. Nós cremos na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Essa é a doutrina católica resumida. Para nós, diferente dos irmãos protestantes, a revelação não provém somente da Bíblia, porque se assim fosse, a própria Bíblia deveria se conter, por exemplo, a relação de todos os livros que deveriam ser canônicos. E a Bíblia foi discernida, os livros canônicos e não canônicos, a partir da igreja. Podemos ver, por exemplo, o Novo Testamento. Nosso Novo Testamento é igual ao Novo Testamento dos irmãos protestantes. Eles herdaram o Novo Testamento de nós. Nós que guardamos o Novo Testamento por séculos. E a revelação, ela se apoia em um tripé para nós católicos: magistério, tradição e palavra, Bíblia, palavra de Deus. A palavra e a tradição constituem aquilo que nós chamamos de depósito fidei. E o magistério é o discernimento dos nossos pastores, de modo especial o Santo Padre, o Papa, que é infalível em questões de moral e de fé. Cristo garantiu essa assistência ao Papa. O Papa tem um primado entre todos os apóstolos, quando lá em Mateus 16, versículo 18, vai dizer: Tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. A igreja foi querida por Deus. Jesus estabeleceu os apóstolos e deu o primado a Pedro. Eu estabelecerei a minha igreja. Não quer dizer que o Papa não peque. O Papa pode sim pecar, mas a igreja conta com uma assistência especial do Espírito, de modo que ela é infalível em questões de fé e de moral. Onde é que há templos da igreja? Os templos da igreja, felizmente, estão em todos os lugares. Nós somos aproximadamente em torno de 1,3, 1,2 bilhões de católicos espalhados pelo mundo. A nossa igreja tem mais de 2.000 anos. Isso aí é esse dado que eu vou trazer à luz agora, de reconhecimento de muitos. A ética que formou, o sistema ético que formou a civilização ocidental é a ética judaico-cristã, de modo especial a ética cristã, porque foi o cristianismo que penetrou todo o nosso ocidente. O cristianismo exerceu uma influência em todas as áreas do saber do nosso ocidente, na filosofia, na ciência, enfim. O cristianismo influenciou positivamente o ocidente. Na ciência, por quê, Júnior? Porque o cristianismo deu uma contribuição fenomenal para o desenvolvimento da ciência. Mas, enfim, nós somos 1,2, 1,3 bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo. No Brasil, nós somos em torno de 60% da população brasileira, que dá algo em média de 120 milhões de pessoas. No Maranhão, nós somos em torno de 70% da população, é uma população católica. Então, essa é a nossa distribuição populacional. Como é que acontece a evangelização? É interessante nós percebermos, nós identificarmos que no cristianismo é muito marcante a ideia de que nós somos portadores de uma mensagem universal. Se nós somos portadores de uma mensagem universal, essa mensagem ela é então para todos. Como é que deve ser a nossa evangelização? A nossa evangelização deve então penetrar todos os meios que constituem e que formam a sociedade. A evangelização deve se dar por meio da cultura,
A evangelização deve se dar por meio da pregação da palavra. A evangelização deve se dar por meio de debates filosóficos. A evangelização deve se dar por meio das redes sociais, internet e afins. A evangelização deve se dar através do testemunho. A evangelização deve se dar por todos os meios que constituem e formam a sociedade. Nós precisamos influenciar, sobretudo na cultura. Se nós evangelizarmos a cultura, será muito mais eficaz a nossa evangelização. Em culturas hostis ao cristianismo, o povo se torna muito mais avesso a essa mensagem, que é universal, que é para todos. Então, aqui nesse tópico, como nós evangelizamos, eu diria que nós precisamos evangelizar de todas as formas, sempre com o discernimento do Espírito, né? Último tópico, o que acontece após a morte. Em Hebreus 9, 28 vai dizer: dado que ao homem é permitido morrer uma única vez, logo depois vem o juízo. Essa é a nossa fé católica. Nós morremos uma única vez, nós não acreditamos em reencarnação. Morremos e logo depois vem um juízo. É aquilo que nós poderíamos chamar de juízo particular. Logo depois que nós morremos, a nossa alma se apresenta diante de Deus. Um episódio bastante interessante que reforça essa tese, por exemplo, é a morte de... quando Jesus estava crucificado. Então nós temos dois ladrões ao lado de Jesus e um dos ladrões diz: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E esse bom ladrão então teve a graça de, naquele dia mesmo, contemplar a glória de Deus no paraíso. Nós cremos no juízo particular, mas também cremos no juízo universal, que é quando todos nós seremos julgados coletivamente. E aí então, nesse juízo coletivo, nossos corpos ressuscitarão, nós teremos corpos, ganharemos novamente corpos, e aí aqueles que tiverem a graça de vivenciar o céu, vivenciarão o céu, e aqueles que não vivenciarão o inferno. Nesse interim entre o juízo particular e o juízo universal, nós teremos ainda também a realidade do purgatório. Que é o purgatório, Júnior? Você morreu na amizade com Deus, mas não está completamente purificado para vislumbrar a glória. Então, o purgatório é onde nós iremos purgar, onde nós passaremos por essa purificação para contemplarmos a glória de Deus. O cristão, ele acredita tanto na realidade do céu, do inferno, como também do purgatório. Mas o nosso destino final não é o purgatório, é o céu ou o inferno. Espero que possa ter contribuído para esse vídeo, para a compreensão de todos por meio desse vídeo. Deus abençoe, paz e bem.